Quando a gente fala da proteção e salvaguarda de crianças e adolescentes, a gente precisa que toda a sociedade esteja mobilizada. Então, pensar também não só o poder público ou a sociedade civil ou as organizações do terceiro setor, mas pensar que as empresas, o segundo setor, ele também esteja mobilizado e comprometido com essa garantia de direitos. Então, se o artigo 227 ele diz que as crianças e adolescentes são prioridade absoluta, toda a sociedade precisa se mobilizar. Então, a gente precisa que as empresas elas estejam mobilizadas na garantia desses direitos, né? E que coloquem em suas causas. Quando a gente fala de ESG, quando a gente fala desse comprometimento com a sociedade civil também, com o seu público interno, a gente precisa que as empresas estejam mobilizadas nessa garantia. Então, aportar recursos, colocar cláusulas nas suas políticas internas, para que toda a sociedade ela esteja mobilizada e engajada nessa temática. E assim a gente possa garantir que as crianças e adolescentes tenham um presente e um futuro seguro. É difícil promover a segurança de crianças e adolescentes no Brasil, nesse contexto da violência sexual, por alguns fatores. Alguns que a gente pode citar aqui. Um deles importantes é a própria questão cultural. A violência ela ainda é muito naturalizada na nossa sociedade. Então, se você olhar em alguns contextos, como na escola, por exemplo, quando a gente lida com situações de bullying, é muito falado que não, é só uma brincadeira, não é dessa forma, não é tão grave. Violências outras como psicológica, patrimonial, que não são tão vistas como tão graves como a violência física, por exemplo, como abuso, como questão de exploração. Então, culturalmente, a gente ainda naturaliza muito essas violências. E esse é um dos fatores que também fazem com que a gente tenha baixos índices de denúncia e os casos sejam subnotificados. Um outro fator é sobre a culpabilização dessas vítimas. Então, principalmente quando a gente coloca alguns recortes, marcadores sociais de gênero, raça, classe, isso é intensificado. Então, as meninas, sobretudo, elas são menos ouvidas, as falas delas são menos validadas. Então, essa culpabilização, às vezes o atendimento nos serviços, isso dificulta também esse processo de denúncia. E um outro motivo que a gente pode citar também é o próprio conceito, né? Essa perspectiva de saber sobre violências. Então, as pessoas nem sempre sabem o que é abuso, sabem o que é exploração sexual, o que é abuso online, o que é exploração. Então isso fica confuso mesmo da própria pessoa que sofre a violência identificar e também do entorno da sociedade, da gente identificar o que são essas violências. Quando a gente fala de ações para prevenir e garantir a segurança de crianças e adolescentes, a proteção contra violências, abusos e explorações de criança e adolescente, a gente pode pensar ações em curto, médio e longo prazo. De curto prazo, a gente precisa trabalhar ações amplas numa perspectiva de educação. Então, a gente precisa ter campanhas, projetos, ações, políticas públicas efetivas, instituições onde as crianças e as famílias, né, esse entorno dessas crianças e adolescentes estejam, para que esse trabalho seja realmente efetivo. Então, pensar a proteção também, a garantia do serviço, né, o sistema de garantia de direitos, ele precisa chegar onde essas crianças e adolescentes estão, mesmo os grupos que são mais vulnerabilizados. Pensando em, inclusive, toda a diversidade dessas crianças, adolescentes e jovens. Então, a gente precisa também de ampliar esses recursos, né? Os recursos dos serviços que atendem essas vítimas, eles precisam ser ampliados. Os canais de denúncia, eles precisam ser efetivos, contando com uma perspectiva de inclusão, né? Então, eles precisam ser inclusivos e diversos e garantir esse atendimento. Então, isso são ações que a gente, de campanhas, de sensibilização, né? Sensibilização em massa. Esses acessos, eles precisam ser democráticos. Essas políticas, elas precisam ter engajamento, eles precisam ser intersetoriais para atender às necessidades da população, principalmente desse público. Essas são ações que a gente pode pensar já em curto prazo. Quando a gente fala de políticas e ações de longo prazo, a gente pode pensar aí na sofisticação dos dados, na coleta de dados, no aperfeiçoamento desse mecanismo de coleta de dados também, para que as políticas elas sejam mais efetivas, para que reflitam a realidade. Então esses dados, essas análises, elas precisam refletir a realidade do que realmente acontece. Então também sofisticar e elaborar melhor, né, complexificar as pesquisas, ter mais incentivo também para esses estudos e pesquisas, para que cada vez mais as ações do poder público cheguem na ponta. Então pensar realmente, ouvir também os grupos vulnerabilizados, ouvir as pessoas que sofrem as violências, principalmente crianças, adolescentes e jovens, e pensando e vendo, observando o que está na ponta, desenvolver pesquisas, né, estudos a partir disso e desenvolver melhores políticas e ações. Também políticas de Estado, claro, contextualizadas, atualizadas, pensando a diversidade da população, pensando a complexidade que tem em torno, né, desse contexto que envolve crianças, adolescentes e jovens, e uma sociedade mobilizada, engajada, sensibilizada, conscientizada sobre essa perspectiva. Então, todas as pessoas, a proteção
como diz o artigo 227 da Constituição e também reforçado no ECA, a proteção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes é uma proteção de todas as pessoas, né? É um dever de todas as pessoas garantir essa proteção. Então, a gente, quanto sociedade, precisa estar mobilizado para isso.